Então, muito bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui nessa terça-feira em mais um desses webinars que a gente tem feito para tentar levar especialmente ao pessoal dos municípios, né, a grande ponta que trabalha com fiscalização ambiental, licenciamento ambiental e várias questões de gestão ambiental, um pouco de qualificação, um pouco de conhecimento, um pouco de experiência a respeito de vários assuntos que afetam o dia a dia dos municípios. E uma das questões que afeta significativamente, né, as ações de licenciamento, as ações de fiscalização ambiental e muitas vezes fiscalização sanitária também, é a questão dos maus tratos aos animais, né? Então, é um crime ambiental caracterizado na Lei de Crimes Ambientais, lá no artigo 29, é uma infração administrativa ambiental e vamos debater um pouquinho hoje com a ilustre presença do meu amigo, advogado, criminalista, os maiores advogados criminalistas que tem, que é o Jader Marques, né, que é especialista, mestre em Ciências Criminais pela PUC, doutor em Direito pela Unicinos, professor de Direito Penal e Direito Processual Penal em curso de pós-graduação, integra o Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados do CESA e o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, e é ex-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Rio Grande do Sul e fundador da Escola dos Criminalistas, que é uma escola que quem é do jurídico tem a obrigação de conhecer de como é a advocacia artesanal, né, Jader? Aqui, obviamente, focada no criminal, mas serve para todas as áreas. Então, Jader, um prazer falar contigo, muito bem-vindo e a palavra está contigo. Obrigado. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Eu quero, ao começar essa exposição, que eu pretendo seja simplesmente uma revisão daquilo que nós temos, principalmente no que diz respeito à questão dos maus tratos, uma revisão da legislação e para chegar num ponto que, para mim, é um dos pontos mais importantes. Assim. Deixa eu te dizer que eu tenho me dedicado ao estudo dessa questão porque, desde que o pai faleceu, em 2016, eu tenho ficado mais diretamente envolvido com a propriedade um sítio dele que ele deixou em Águas Claras, em Viamão, e a partir da ligação com esse sítio, ele começou lá uma construção de umas cocheiras, de um galpão crioulo e tal, e isso ficou inacabado, ficou um início de construção. E eu achei que seria importante que eu terminasse aquela obra, enfim, né? Levei isso adiante, terminei a obra e comecei, então, um retorno às minhas raízes. Eu sou natural do Alegrete, então, sempre vivi cercado de animais por todos os lados, cavalos, vacas, cachorros. Sempre foi uma vida no campo. Eu desde muito pequeno eu tenho esse contato. E só que a vinda para Porto Alegre para estudar, a faculdade de Direito e tudo mais, acabou me afastando um pouco desse contato. Assim. Quando eu voltei para Águas Claras, eu me vi de volta envolvido com os cavalos, principalmente com os cavalos e com os cachorros e tal. E mais recentemente, eu fui chamado por um querido amigo veterinário, Henrique Noronha, para fazer parte da comissão de bem-estar da Associação de Criadores de Cavalos Crioulos. E lá na associação, e em contato com o Henrique ele é um veterinário, mestre em ciências da veterinária e tal, mas com ênfase em bem-estar animal. E eu comecei a identificar situações, e aí eu vou falar aqui um pouco voltado para a questão do cavalo, mas isso vale obviamente, para qualquer animal. Mas em relação ao cavalo, eu comecei a me dar conta dos princípios ligados ao que seja bem-estar animal e do quanto nós ainda precisamos repensar as discussões, sobretudo em direito ambiental, para aquilo que diga respeito à presença do animal na nossa vida. Com esse contato e trabalhando a questão do cavalo, eu percebi
uma necessidade, vamos dizer assim, que não é tanto da questão só legislativa, mas da consciência das pessoas a respeito do que seja o respeito aos animais. Então, feita essa introdução para te dizer da minha ligação com esse tema, eu preciso te dizer, inclusive, que a gente está trabalhando, e agora, mais ultimamente, muito fortemente, com alguma abrangência até, uma jornada de bem-estar animal. Ela é uma jornada internacional, porque nós começamos a discutir isso com alguns professores, com algumas pessoas ligadas à veterinária e à questão do trato com animais, com o gado e com o cavalo, com o cachorro e tal, os pets, né? E quando nós lançamos a ideia, um ciclo de palestras pelo Zoom também, inicialmente, nos 2 primeiros dias, nós tivemos 600 inscritos e hoje nós já temos mais de 2.000 pessoas inscritas. São pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, do Uruguai, da Argentina, do Chile. Então, tomou uma proporção enorme, porque realmente, se há um assunto que ocupa hoje, né, uma pauta muito importante das discussões, é exatamente como eu vou tratar e como eu vou lidar com o bem-estar animal. Daí, a partir dessas palestras, nós chamamos professores renomados do mundo inteiro e tal, para falar sobre, e nesse específico, nesse caso, nós estamos tratando dos equinos, né? Mas já dá para identificar algo que diz respeito a qualquer espécie. E, inclusive, eu já deixo o convite aqui. Amanhã eu faço Hoje, na verdade, é 28/7 aqui, o momento dessa gravação, porque às vezes as pessoas vão ver isso outro dia, né? No dia 29/7, eu participo lá da jornada falando do bem-estar para equinos e principalmente na questão das provas, das competições. Enfim, para te dizer que eu estou bastante envolvido com isso, bem como tu disseste, por essa ligação, que é uma ligação, é mais do que simplesmente gostar dos animais. Eu acho que é uma maneira da gente criar nas pessoas uma consciência, né, a consciência da necessidade de uma nova percepção da nossa relação com os animais. Então, para falar de bem-estar animal, eu então faço uma rápida aqui digressão sobre a questão, vou colocar no plano da legislação, né? Que nós tivemos o primeiro decreto, a primeira lei de proteção aos animais, e vocês sabem disso talvez melhor do que eu, né? Eu vou fazer uma parte mais rápida agora para falar do penal, que é o que mais importa mais adiante. Em 1924, depois nós tivemos a Lei das Contravenções Penais, com o artigo 64, né? Tratar animal com crueldade, submetê-lo a trabalho excessivo, né? É um dado já importante, porque eu começo a pensar na hipótese de submeter o animal a trabalho excessivo, a questão da correção, a questão da forma como eu trato o animal. Só que antes disso, em 34, na era Vargas, eu tenho o decreto 24645, e aí a discussão sobre se está em vigor ou não está em vigor. O fato é que o artigo 3º nos dá um panorama bem importante sobre o que sejam maus tratos. E aí eu vou trabalhar esse ponto, porque na tipificação do crime na lei ambiental de maus tratos, nós vamos ter que trabalhar as narrativas feitas pelo Ministério Público daquilo que constitua maus tratos. E o decreto trouxe isso de uma maneira bem detalhada, ou pelo menos tentando, na medida do possível, né, trabalhar todas as hipóteses. Eu vou passar rapidinho, né? Praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal, manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou descanso, ou os privem de ar ou luz.
E aqui eu já queria começar a trabalhar algumas questões que a gente discute muito no cavalo, no cachorro, né? E isso vale para os animais. Alguém já deve ter visto leões, elefantes naqueles zoológicos ou em circos, né? Fazendo movimentos repetitivos, fazendo movimentos que são verdadeiras, são como se fossem manias ou xistes, ou a gente chama isso de estereótipos, né? O animal começa, e eu fiz assim porque existe que eu até assisti um vídeo agora de um cavalo anteontem, parece, e ele ficava num pé e no outro, assim, um pé e no outro, num pé e no outro. Por quê? Porque isso para ele, por estar num ambiente muito apertado, muito fechado, é uma maneira de gastar energia, de se mexer, de ter um movimento. Então ele desenvolve uma síndrome do urso, né? O movimento do urso, que o urso tem esse movimento, para poder se mexer. Outras coisas, comer madeira, comer cocheira, ou o cachorro também com um movimento repetitivo. Há cachorros presos em corrente que começam a girar em torno da corrente, ou cachorros que desenvolvem algum tipo de comportamento repetitivo e excessivo, também, muitas vezes, maioria das vezes, fruto de lugares que são absolutamente impróprios para eles estarem, né? O cavalo, por exemplo, onde ele defeca, ele não come, né? Na natureza. Os cavalos elegem um lugar onde as fezes são depositadas e ali nesse lugar eles não comem. E há uma série de questões ligadas a isso, especialmente quando nós falamos na questão do transporte, na questão da habitação. E aí, quando eu começo a análise do que sejam maus tratos, eu quero já aproveitar para falar sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo, que são o projeto que gira em torno, né, e a gente, pelos estudos que nós temos, pelas pesquisas que têm sido feitas, é possível, com esses 4 elementos, a gente identificar, ou pelo menos mapear o bem-estar do animal. Seriam 4 Bs, aliás, a gente chama isso de B4. Eu e o Henrique temos chamado isso de B4, que é o bom comportamento, a boa habitação, a boa saúde e a boa alimentação, né? A gente sabe que há também a questão das 5 liberdades, mas trabalhando esses 4 fundamentos, né? Eu vou repetir: o bom comportamento, a boa alimentação, a boa saúde, né? E a boa habitação. Quando eu avalio nesses 4 pontos, eu começo a perceber que muitas vezes as pessoas, a pretexto de darem boas condições de vida aos animais, acabam por contrariar a sua natureza, ou seja, a natureza do animal, elas acabam submetendo esses animais a situações contrárias ao bem-estar. E eu tenho, nesse nosso trabalho da B4, eu tenho conversado com o Henrique sobre como muitas vezes é por amor que o sujeito provoca situações de mal-estar aos animais. E, obviamente, nós estamos falando aqui daquela pessoa que provoca atos de crueldade, de abuso ou de maus tratos aos animais por vontade, dolosamente, na linguagem do penal, do direito penal. No entanto, o que nós precisamos entender, num primeiro momento, é o que significa bem-estar para o animal. Para o animal. Então, essa questão do ambiente onde o animal fica é fundamental, né? Porque eu não posso, a pretexto de fazer aquilo que me parece adequado, ou que simplesmente submeter o animal a um local de habitação ou de permanência que seja contrário ao que esse animal necessita, inclusive
para viver muitas vezes. Tá? Eu passei aqui, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, o local é fundamental. Obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para eles, obter esforços que razoavelmente não lhes possam exigir senão com castigo. E aqui nós precisamos pensar nas cavalgadas, nas caçadas, nas provas e nas competições, né? Então, uma avaliação da capacidade desse animal, e tu vê, no primeiro inciso, praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal, é obviamente que eu estou falando aí sim da questão mais ampla e do fato, né, de dolosamente alguém, por maldade, por vontade, né, causar mal-estar ao animal, causar dano ao animal. O inciso segundo, a questão como eu tinha falado, né, uma boa habitação. O terceiro, uma boa saúde. Então, submeter os animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças, fazer com que ele tenha que realizar uma determinada ação ou manobra, né? E aí vem quando o esforço do animal é extremo, quando a capacidade dele não chega à possibilidade de executar aquela manobra, então o castigo acaba sendo o modo pelo qual eu, violando a saúde desse animal, acabo conseguindo obter, né, a prática daquele ato. Golpear, ferir ou mutilar voluntariamente qualquer órgão ou tecido de economia, exceto a castração para animais domésticos, né? E também tem a questão da ciência. Então, aqui o elemento do atentado de novo à saúde do animal pelo castigo, abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo que humanitariamente se possa prover para a existência. E nós temos aqui, no período de férias, no período principalmente do verão, no período de viagens, as pessoas realmente abandonam os animais, porque nas suas viagens não têm condições de deixar com alguém ou de submeter esse animal a um cuidado por outra pessoa. São muitos os casos de abandono. E aí, vou passar rapidinho a questão da morte, do modo como se provoca a execução do animal, a questão do consumo de animais em período de gestação, a utilização dos animais para trabalho, a utilização dos animais para carroças, né, para ganchos, lances, balancins e tal, e a forma como eles são arreados, a utilização de animal cego, ferido, enfermo, fraco, extenuado, sem ferro, a trabalho, e aí de novo a questão do castigo para animal caído, descer ladeiras com veículos de tração, né, com animais, a proteção, né, para animais, conduzir veículos de tração animal, no caso ali, dirigido por condutor sentado, prender animais atrás de veículos ou atados a caudas de outros, fazer viajar um animal a pé, na questão das cavalgadas, a questão das tropas, né, das conduções de outros animais por uma utilização de cavalos, por exemplo, conservar animais embarcados, aqui a questão do transporte, conduzir animais por qualquer meio de locomoção atado, né? Transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos, e aqui nós temos nesse anterior a questão do modo como são levados frangos, porcos, bovinos para abate, né? E a colocação em curral, a questão das vacas, na questão da ordenha, né? Animais encerrados, e animais que representem inimigos naturais um para outro, né, predadores, por exemplo. Ter animais destinados à venda, e aqui cachorros, gatos em lojas, né, expor nos mercados e outros locais à venda por mais de 12 horas aves em gaiolas, a questão da limpeza, a questão da engorda de aves à força, né,
a questão dos animais que são despelados ou despenados vivos, né? Ministrar ensino a animais com maus tratos, exercitar tiro ao alvo sobre patos ou qualquer animal selvagem, questão da época também, né, muito forte, hoje tem uma regulação muito maior sobre isso. Realizar ou promover lutas entre animais, todos os tipos de rinhas, arrojar aves e outros animais em casas de espetáculos, transportar ou negociar ou cair em época do ano aves, aí controle das aves. Então, eu quis passar pelo decreto, porque a gente com ele, né, tem uma noção muito ampla daquilo que constitua, e a gente não precisa ter aí maiores conhecimentos e uma especialização maior, né, para saber desde logo que nós estamos diante de algo que provoca sofrimento, dor, né, aos animais. Bom, se eu for andar pela ordem, eu tenho 34, então o decreto, eu tenho 41 a contravenção penal e em 88 eu tenho então a Constituição Federal. E aí, com a Constituição Federal, um novo tempo, né, uma disposição agora maior, mais efetiva para a questão do meio ambiente. Isso foi muito discutido na Constituinte, né? E aí a ideia de que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, gente, começa a discussão sobre se nós temos uma proteção do meio ambiente, tendo o homem como centro do planeta e como ser, né, sobre o qual gravitam, então, os demais seres, e uma ideia antropocêntrica forte, né? Ou se nós temos o homem na sua relação com os demais animais, né, numa ideia biocêntrica, uma coisa mais aberta a essa relação do ser humano como um ente, né, na sua relação de igualdade, em pé de igualdade com os animais, também assim considerados, né, numa relação onde uma alteridade do homem com o outro, os animais também se incluam. Essa ideia de que nós somos, né, seres humanos superiores às demais espécies consideradas animais e que nós, então, não estaríamos classificados como naquela divisão em que eu tenho o ser humano também com a sua animalidade, né? Descartando isso, tirando o ser humano para uma outra categoria, obviamente que daí nós vamos ter uma determinada, e aí eu diria que é uma discussão que é teórica, que é filosófica, mas que ela é importante e que ela, à medida em que o tempo passa, né, e à medida, inclusive, em que filósofos importantes são relidos e novos filósofos se destacam, trazendo para essa discussão o animal humano ao lado do animal não humano ou dos demais animais, com uma consideração em que, nessa relação de alteridade, eu não posso desconsiderar ou considerar o ser humano como melhor, como maior, como mais importante, mas sim como parte integrante do todo, né, que é o planeta, deixando um pouco até, não digo de lado, mas deixando essa discussão em suspenso e seguindo na análise da legislação, a gente entra, então, na lei ambiental, na lei 9605, a lei dos crimes ambientais, no caso, para nós penalistas, ela é assim considerada, né? Para nós o que importa são os crimes ali previstos, mas a lei que determina uma série de tipos penais para a questão ambiental, e o artigo 32 vai trazer, então, né, essa tipificação. E aí, fazendo uma certa divisão, ó, praticar ato de abuso, primeiro. Segundo, maus tratos. E o terceiro, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, 3 modalidades: abuso, maus tratos e ferir ou mutilar, né? Com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. A pena aumentada de 1/6 a 1/3 ocorre morte do animal. Bom, além da questão penal, eu tenho a questão administrativa, né? Então, na mesma tipificação, estipular, então, a questão da pena de multa, né, para essa prática, e, além disso, eu tenho, na lei ambiental, uma novidade, sobretudo para nós no direito penal. Isso criou uma série de discussões, debates, livros, em torno da possibilidade da punição da pessoa jurídica. Então, pela primeira vez no direito penal brasileiro, nós começamos a trabalhar a hipótese de punição da pessoa jurídica. Os penalistas surtaram com essa questão, sobretudo porque nós trabalhamos com um direito penal da culpabilidade baseada na atribuição de uma responsabilidade penal pela ação de um ser humano, baseado na conjugação da sua vontade dirigida para o fim de provocar o dano ao bem jurídico tutelado. Então, sempre dependendo dessa questão subjetiva, dessa questão de ter um ser humano portador de vontade que vá em busca de um resultado. Mas vem a pessoa jurídica como sujeito ativo do crime, né? E, a partir daí, quando eu tenho essa hipótese, eu Constituição Federal de 88, Lei dos Crimes Ambientais, e começam a surgir depois leis estaduais, né, que são códigos estaduais de proteção dos animais. Eu citei aqui apenas alguns, né, para ficar como referência. E agora, né, voltando à discussão da nossa relação com os animais, é possível trabalhar com a ideia, né, a partir da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que cada animal tem o direito ao respeito, artigo 2º, né, o homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem o dever de colocar sua consciência a serviço dos outros animais, na questão da consideração, cura, proteção, não maltratar, não submeter a atos cruéis, né? E provocar, se a morte é necessária, uma morte indolor. Né? E o 14º, né? Os direitos dos animais devem ser defendidos pela lei, como os direitos do homem. Aqui é um ponto fundamental, né? Para a gente tentar entender que nessa relação com os animais, nós precisamos, e aí tendo esse animal como outro, detentor também de direitos e de respeito, que esse animal precisa ser entendido e respeitado como alguém... Tamires, já vamos falar dessa tua questão aí do chat. Como alguém que considera o animal também como sujeito de direitos. Né? Se a gente pensar que nós usamos a proteção penal ou o direito penal como forma de proteção dos animais, e que o direito penal, quando ele chega, já há um dano, os maus tratos já estão acontecendo, a lesão ao animal já está acontecendo, o dano já está acontecendo. Os meus professores de penal, e por aí lembro de um querido professor Alberto Rufino, quando o direito penal chega, já é tarde. Né? Mas, por outro lado, e aí a legislação ela é muito pródiga até em trabalhar nisso, há uma espécie de efeito simbólico. Né? O que se quer com o direito penal é fazer com que as pessoas entendam que aquela conduta errada, equivocada, indevida, que ela, ao ser punida como delito, como crime, que ela não deve ser praticada. Então, provocando aquela ideia de uma prevenção geral, fazer com que a notícia do crime gere nas pessoas, né, uma vedação, um impedimento da prática. E a gente sabe que isso não acontece. Né? No geral, não acontece. No entanto,
eu tenho a legislação penal. E quando muitas pessoas, sobretudo as que não são do direito penal, assim, que não trabalham nessa parte criminológica e de política criminal, quando elas dizem, agora a Constituição trouxe a regulação do meio ambiente, a proteção aos animais, e a lei dos crimes ambientais vem e traz, então, uma série de instrumentos e um tipo penal que agora vai proteger os animais, a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. Não é assim que as coisas acontecem. Então, quando eu tenho uma consciência ecológica de que os animais são parte, né, integrante do meu planeta, né, planeta do qual eu também faço parte, que eu sou um dentre tantos animais que estão nesse planeta, e que eu devo respeitar esses animais, me parece que o trabalho precisa ser muito mais de consciência do que de qualquer outra coisa. A consciência em relação ao bem-estar e aos direitos dos animais é que efetivamente deve pautar as condutas, as nossas condutas. No entanto, eu tenho a legislação penal. Mas o que essa legislação penal faz? Né? Essa legislação penal, ela dá ao Ministério Público a titularidade da ação penal, é a ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer que é o Ministério Público que promove essa ação penal, ele é o detentor, né, da persecutio criminis, como se diz, ele promove, não precisa de particular, não precisa de órgãos ambientais, o Ministério Público tem a titularidade por si só para desencadear. Muitas vezes a gente sabe, né, que são os órgãos ambientais que submetem ou que remetem as suas infrações, seus autos de infração ao Ministério Público, e daí ele desencadeia as ações. Mas a ação é da titularidade do Ministério Público. Só que vocês devem viver isso a todo tempo, né? Devem passar por isso. Por ser um crime de menor potencial ofensivo, aplica, né, a lei do juizado especial criminal, há um termo circunstanciado, e o sujeito vai lá ser submetido, né, geralmente a penas restritivas de direito. Então, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito. E aí as pessoas ficam dizendo, mas então não dá nada. O problema é que não dá nada. O crime ambiental tem uma pena muito pequena, deveriam ser penas maiores, as penas deveriam aumentar e tal. Bom, me parece que prestação de serviço à comunidade, interdição de direitos, suspensão de atividade, prestação pecuniária, recolhimento, não são penas simples. Em primeiro lugar, são penas consideráveis. Basta, e eu vivo isso bastante no escritório, as pessoas dizem, ai, que bom, não é pena de prisão. E aí, quando vem, por exemplo, a prestação pecuniária ou a interdição de direitos ou a suspensão de atividades, as pessoas dizem, nossa senhora, então eu não posso mais trabalhar com a minha empresa. Pois é, acabou que, né? Mas é extremamente grave. Bom, grave é a pena privativa de liberdade, mas no lugar dela, essas sanções são bastante difíceis, ruins, né? E aí vem, esse era o ponto que eu queria chegar para concluir, né? Que tanto o artigo 29 do Código Penal, todo aquele que de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, como o segundo, né? Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos dessa lei incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. E aí vem, bem como o diretor ou administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitar. E aí, Alexandre e meus queridos amigos e colegas, nós temos uma questão, né, que diz respeito a práticas competitivas, a práticas de hotelaria, a práticas comerciais, práticas até domésticas, em que eu tenho uma responsabilidade do proprietário, mas que envolve o tratador, o ginete, o domador e todas as espécies, né? Todas as pessoas vinculadas ao animal e, um dos pontos mais importantes, ao veterinário. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que desde o mais, né, do pet, passando pelo cavalo, pela vaca, né, pelo gado, pela questão dos porcos, das aves, dos peixes, né, toda a cadeia que se desenvolve em torno do animal, ela pode ser responsabilizada pelo crime de maus tratos. E é muito importante que algumas pessoas se deem conta, né,
de que não basta simplesmente eu dizer que o meu veterinário é o responsável por aquilo que acontece pelos meus animais ou com os meus animais. Bom, o meu veterinário é o que tem conhecimento técnico, mas as lesões provocadas nos animais quando são submetidos a esforço excessivo ou as operações, as cirurgias que acontecem, por exemplo, de extração das unhas de gato, de extração das cordas vocais de animais, né? Cortes do rabo, das orelhas, a paralisia da cola nos animais, né? A extração de órgãos sensoriais desses animais, tudo isso, né? É provocado para embelezamento, para competição, ou até para conforto, né, da pessoa, fazendo com que o animal seja submetido a um tratamento, né, que obviamente atinge a sua condição, né, de ser vivo que merece respeito. Então, muitas vezes isso acontece havendo a aquiescência do proprietário no conluio com o veterinário e vai chegar lá no tratador. Os maus tratos aos animais, aos cães, por exemplo, submetidos à exposição, também, a maioria dos animais de exposição, né, podem estar submetidos pela questão do embelezamento, né, e do ganho, às vezes, de massa, ou da sua constituição do seu pelo, ou dos seus aspectos, dos seus atributos morfológicos, né, eles estão submetidos a uma série de danos, né, uma série de maus tratos. E isso, quando acontece na relação do proprietário com o veterinário e com o sujeito que trata diretamente com o animal, obviamente vai estabelecer um vínculo entre essas pessoas e a possibilidade da persecução penal quanto a todos. Eu estou falando isso porque no trabalho de conscientização para o que constitui bem-estar a cada animal, é fundamental que os proprietários que se dão conta, ou que percebem, ou que ganham a consciência daquilo que representa bem-estar para aquele animal, né, não permitam que a tradição, a cultura, a prática reiterada em determinadas localidades, aquele conhecimento, né, que é um conhecimento leigo, que é um conhecimento que vem passando de pai para filho ao longo de gerações, mas que provoca o mal-estar aos animais, que provoca danos físicos excessivos aos animais, que constitui, portanto, o tipo do artigo 32, que isso seja evitado. Né? Que isso seja evitado sob pena da responsabilização dessas pessoas. E aí, eu quero concluir, sem me estender, né? Eu acho que já falei demais. Ô, Alexandre, vou te pedir um segundinho aqui, mas tem uma pessoa que está... Está insistente. Tu está ouvindo? Estou ouvindo. Então, para aí, que eu acho que é uma pessoa que quer subir aqui. Só um segundinho. Quando eu convidei o Jader para falar, eu falei, olha, nesse dia eu vou combinar para ninguém ser preso, para ninguém precisar de um advogado criminal, né, para ter que ligar para o Jader. Isso... eu acho que alguém não atendeu a combinação. Os caras não estão acertando. Deixa eu só... Vou ter que avisar aqui agora. E sabe o que eu gosto dessa coisa do Zoom, Alexandre? É que os imprevistos são fantásticos. Hoje a gente está vivendo isso, né? A vida é ao vivo agora. Sem dúvida nenhuma. Eu tá aqui, tu estava falando e eu estava com o meu cachorro aqui, pulando aqui em mim, né? E eu que faço essas apresentações lá de fora da cabanha, e aí o cavalo entra, ou então o cachorro começa a coar e tal. E isso é que está maravilhoso nesse momento, que é o seguinte, ó, nós tiramos as máscaras e as bobagens, né, para aceitar a vida com seus imprevistos. Então já está resolvido aqui, já estou atendendo. Mas o PL 470 está trabalhando com a ideia do aumento da pena de 1 a 3 anos agora, né, exatamente em função dessa crença de que um crime mais grave vai trazer, né, uma prevenção, e a previsão do crime culposo, que
que não era previsto, só na forma dolosa, né? Trazendo, então, um novo tipo penal mais grave, com penas maiores, com sanção pecuniária maior, né? Com a aplicação de multa em valor maior. Tudo isso para que as pessoas, pela implementação de lei penal, possam ter consciência a respeito daquilo que elas praticam em relação aos animais e que constitui, obviamente, uma situação de atentado ao bem-estar desses animais. É muito interessante, para concluir, que as pessoas colocam os animais numa cocheira, fecham essa cocheira, fecham as janelas, por exemplo, estou falando de um cavalo, fecham as janelas, as portas, para que não entre frio, né? Para que o frio não prejudique esse cavalo. Aí elas, depois disso, elas colocam uma capa nesse cavalo, porque, obviamente, né, a temperatura está em 10 graus, 9 graus ou 11 graus aqui no Rio Grande do Sul, o coitadinho está com frio, então coloca uma capa. Fecha e coloca uma capa. E aí, deixa esse animal ali dentro desse local, né, com 2 metros por 2 metros, e ele está ali abrigado, então, da chuva, do frio, está com uma roupinha, está bem tranquilo, e aí ele passa o tempo todo naquele local, porque também, se ele sair lá para a rua, ele vai pegar frio, vai pegar chuva, pode até ficar gripado, o pobrezinho, né? Então, eu deixo o animal ali e faço o seguinte, eu dou água para ele, porque ele precisa d'água, e vou dando comida, porque já que ele não tem nada para fazer, o coitadinho, ele fica comendo, né? Isso, para um cavalo, é mais ou menos como, né, uma camisa de força. Isso faz com que o cavalo desenvolva uma série de doenças psicológicas graves, algumas delas incuráveis, que não são nunca mais possíveis de serem tiradas ao cavalo. Mas a pessoa está fazendo isso por amor ao cavalo. É por amor ao cavalo. Ela não sabe que o cavalo vai procurar um abrigo do frio, se ele encontrar uma cobertura disponível, só cobertura, sem paredes, ele vai procurar um abrigo quando baixar dos 4 graus negativos. Quando a temperatura for negativa, ele vai procurar um abrigo simplesmente superior. Que ele não, em nenhum momento, nas temperaturas acima de 0, ele vai se abrigar da chuva, porque ele não tem problema com a chuva. O cavalo precisa, 70% do tempo, estar em liberdade, porque ele pasta, ele come 70% do tempo pasto, né? As pessoas, quando trancam ele num lugar 2x2, com comida ração, né, elas provocam, geralmente, né, situação de cólica, situação de problemas gastrointestinais no cavalo, porque ele precisa do pasto, né? Ele fica gordo, ele fica com excesso de energia, não tem a disponibilidade do ar livre, do estar em liberdade, ou seja, essa conduta dessa pessoa, que é uma conduta que ela acredita que está sendo melhor para o cavalo, é, obviamente, aquilo que provoca um mal-estar enorme, doenças e até danos à saúde desse animal. Portanto, mais do que simplesmente eu ter uma legislação penal que exige uma conduta dolosa de querer causar mal-estar a um cavalo, a um cachorro, a um gato, a qualquer animal, eu preciso ter a conscientização das pessoas de que animais não são brinquedos, animais não são objetos à disposição dos seres humanos, animais são seres vivos. Na relação com o animal, eu preciso entender que eu sou simplesmente outro animal, que tem uma condição especial, que tem uma característica, né? Aliás, que nos torna, inclusive, talvez inferiores, porque nós ficamos todo o tempo nos perguntando quem nós somos, coisa que eles não fazem, né? Eles já sabem quem são. Então, para concluir, verdadeiramente, eu queria te agradecer, dizer que a ideia é que a gente consiga, ao falar de direito penal, né, trabalhar uma perspectiva maior, uma perspectiva de conscientização, né,
porque algumas empresas, inclusive, já calculam esses danos ambientais e colocam isso no risco, né, da sua atividade, no cálculo do seu lucro, né, e tocam por cima, né, burlando como podem a legislação ambiental. É preciso a gente entender que verdadeiramente é pela consciência, é pela política, e daí nós estamos falando para prefeitos, estamos falando para pessoas que têm cargos de gestão, né? Mais vale a atitude de conscientização dos munícipes por campanhas, por atividades, né? Do que efetivamente colocar fiscalizações, a Ministério Público, polícia, né? Muitas vezes para punir o sujeito da carroça, né? Com o seu cavalo desnutrido, mal nutrido, mal cuidado, né? E que uma vez preso, né? Esse é o lado mais perverso da aplicação da legislação penal, muitas vezes nessas questões dos maus tratos, que quando eu vou punir o carroceiro, eu percebo no tórax desse carroceiro que as suas costelas aparentes são iguais às do seu cavalo, que a sua fome é igual à do seu cavalo, que as suas dores físicas e psíquicas são iguais às do seu cavalo. Então, quando uma legislação é aplicada sobre pessoas humildes, né, que muitas vezes têm naquele animal a subsistência da sua família inteira, nós precisamos entender que talvez a conscientização e o apoio do município para essas pessoas seja mais importante do que simplesmente descarregar sobre eles, né, mais uma pena, além da pena de estar vivo naquelas condições, né? Não sei se eu já me antecipo aqui e tento responder a pergunta da nossa querida Tamires, ou se tu quer conduzir por aí, Não, Alexandre. pode responder. Aqui tu é de casa, fica bem tranquilo. A ideia daqui, a pergunta diz, uma dúvida, quando a administração municipal se depara com uma situação de maus tratos, gera auto de infração e processo administrativo. O ideal é o município comunicar qual órgão para apurar a responsabilidade criminal do autuado, Ministério Público. O ideal é não comunicar a órgão nenhum, mas o gestor tem o dever de comunicar, né? O Ministério Público é o órgão responsável pela persecução penal. Então, se o encaminhamento for para tomar providências de cunho, né, criminal, a delegacia de polícia pode ser comunicada, se houver uma delegacia especializada, né, ou então, diretamente, o Ministério Público é o órgão. No entanto, vou reforçar aqui, o meu agradecimento aí pela participação da Tamir, para dizer que o município precisa ter, sim, um programa, obviamente, um programa de conscientização, um programa de apoio, principalmente para essas pessoas. Na maioria das vezes, o que nós vemos no contorno das cidades, né, são... acho que alguém me derrubou aí. São pessoas com animais equinos para transporte, os bovinos, né, gado de leite ou até para alimentação, ovinos. Então, é mais ou menos esse o quadro. Mas os animais são nossos amigos, né, Alexandre? Eu acho que educando as crianças a gente salva o mundo, e quem quer ter uma relação boa, eu sugiro que quem quer entender-se, né, procurar em si mesmas os seus defeitos, os seus problemas, vá buscar uma boa relação com os animais. Eu tenho feito isso, estou vivendo uma pandemia muito diferente. Meu parceiro de corrida é o Dom Braulio Amoroso, né? É o nosso querido 01 lá da Cabanha. Então, com isso eu quero me despedir de vocês aí e agradecer ao Alexandre pela oportunidade. Valeu! Excelente, Jader. Muito obrigado pela tua participação, por tuas reflexões, né, a respeito dessa questão animal. Todo mundo que está aqui, eu acredito, né, que tenha essa mesma visão que tu. Eu refiro a questão ali que tu respondeste a Tamires, né, que são servidores municipais, que é a grande questão o servidor público municipal, ele tem essa
digamos assim, esse senso de responsabilidade, de ser responsabilizado por omissão, né? Que no momento que ele vai, e isso acontece não só na questão da própria comunicação com o ente, né, que vai procurar averiguar a responsabilidade penal, no caso o Ministério Público, né, mas muitas vezes dentro da própria sua atuação. Por exemplo, ele vai fazer uma avaliação para o caso específico aqui, a gente está tratando uma situação de maus tratos, e muitas vezes essa questão que tu falaste aí no final, essa questão que envolve uma questão até social, né? Que envolve um cidadão de baixa renda, né? Que muitas vezes a gente tem que avaliar a questão do próprio dolo, da vontade, que ele não tem a vontade, né, de causar o maus tratos, mas por conta de uma circunstância pessoal, de vida, acaba acontecendo não só com o animal, mas com ele mesmo, né? E aí ele tem o servidor fica naquela dúvida, eu vou fazer uma auto-infração, eu sou obrigado a autuar, né? Parece que existe aquela questão da indústria das multas, eu tenho que cumprir o meu papel é autuar. Então, eu sempre, na parte administrativa, obviamente, né, que é a parte que eu trabalho, eu sempre recomendo, olha, tenha o bom senso, né? Se vocês conseguem resolver as situações com uma notificação, com uma instrução, com educação ambiental, ótimo, né? Não é necessário sempre autuar. E a questão de comunicar ao Ministério Público, né? Se há uma comunicação, porque o pessoal sempre faz muito também, eu sempre dou nas aulas, vamos tipificar a conduta no auto de infração na lei de crimes ambientais. Eu falo, vocês não têm que tipificar no auto de infração lei de crimes ambientais, não. Porque quem tem que tipificar crime ambiental é o Ministério Público. Então, vocês caracterizem lá os artigos, as infrações administrativas, deixe o Ministério Público avaliar se é crime ou se não é crime. Vocês não vão ficar preocupados. Né? A pessoa Aliás, Alexandre, está cometendo um crime ambiental, falo, que tu vai prender alguém? Né? O não, fiscal ambiental? Nesse ponto é importante que as pessoas saibam, principalmente os agentes que estão na frente e que têm esse contato com a miséria humana, com a pobreza, com a situação de miserabilidade de muitas dessas pessoas, o crime ambiental ele é um crime doloso. Ele é um crime em que o sujeito ele pode agir de outro modo e não age porque ele quer exatamente causar o mal ao animal. Ele quer provocar o sofrimento, a dor, ele quer castigar o animal porque ele tem esse dolo, tem essa intenção. Quando, principalmente agora a Adriane já está colocando aqui também, vai lá e encontra o animal numa situação absurdamente inadequada. O mais triste, Alexandre, nós percebemos que muitas vezes nós deveríamos aplicar a lei de proteção animal a seres humanos, porque a prefeitura vai lá e vai autuar o ser humano que está submetendo o animal às mesmas condições que ele. Né? Então, o ser humano está em condições tão inadequadas que o animal está sofrendo por isso, ou seja, mas nós estamos tratando, né, de um conjunto, né, de misérias, de pobrezas, né, quando a gente vê que a civilização ficou aquém desses lugares, né, não chegou até esses lugares. Então, estabelecer uma punição, uma autuação administrativa ou penal para essas pessoas é negar, né, a própria condição, né, desses seres vivos, porque ali nós não estamos fazendo mais diferença do ser humano e do animal. Eles estão vivendo nas mesmas condições de miserabilidade. Não é caso de crime. É caso, e aí a Adriane pergunta, o que fazer? Exatamente, estabelecer uma política de acolhimento desses seres, tanto o humano quanto o animal, que estão nessas condições. As políticas todas de recolhimento e abertura de adoção, tanto de cachorros, de gatos, de cavalos, são políticas que exigem um esforço enorme, que nem sempre dão certo, nem sempre há lugares que aceitam esses animais, né? Mas realmente esse é o desafio. Agora, chegar ao ponto de estabelecer pela punição criminal ou administrativa, como se isso fosse a solução do problema, não vejo por aí. O agente tem sim a responsabilidade de descaracterizar a ocorrência de delito e talvez até de uma infração administrativa, né? Detalhando pormenorizadamente a situação de miserabilidade que ele encontra, né? Porque nesse ponto, né, o município
ou o Estado, ele não pode chegar ao ser humano, né, simplesmente com sua carga punitiva. Ele primeiro tem que chegar com o seu estado de bem-estar social, de assistência. Se ele não chegou ali, primeiro, dando condições para essas pessoas, né, se sobreviverem, não pode submeter a punição de qualquer tipo. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Guilherme Moraes Castro, que está lá em Minas Gerais. Alexandre, Né? Oi. Alexandre, Fala. dando continuidade ao meu imprevisto, eu vou... Tá bem? E aí, Guilherme? Tudo bem?